Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Seja bem-vindo ao curso de Beamer. Nesta aula discutiremos como navegar na apresentação de modo não linear. Vejamos aqui no TechMaker como é que nós podemos mudar a ordem da navegação de uma apresentação feita em Beamer. Vamos aqui abrir o último arquivo que a gente fez na aula passada. Está aqui então. Aqui está. Vamos aqui tirar algumas coisas. Eu vou deixar esse preâmbulo aqui básico. Vou deixar essas informações para a página de título. A partir daqui agora, essas partes aqui eu vou tirar. E vou tirar também aqui esses quadros. Vou deixar só o quadro de título, né? Tem as informações de título, autor, etc. Tirar isso aqui tudo e tá beleza. Bom, vamos salvar isso aqui agora com outro nome. Vamos colocar navegação. Pronto, tá bom. No Beamer, como nós já vimos, a apresentação ela é exibida de forma linear. Ou seja, digamos que nós temos dois quadros. E digamos que em cada quadro desse nós temos 4 slides. Então a ordem da navegação da apresentação vai ser primeiro slide do quadro 1, segundo slide do quadro 1, terceiro slide do quadro 1, e assim vai seguindo até chegar no primeiro slide do quadro 2, segundo slide do quadro 2, e assim vai. Então a ordem da navegação ela é linear. A questão é como é que a gente pode mudar essa ordem de navegação aqui no Beamer. Vamos começar aqui colocando um quadro para a gente poder começar a fazer uns testes. Tá aqui, beleza. Vamos colocar de título desse quadro aqui. Vamos colocar quadro 1, né? Para a gente saber que a gente está trabalhando no quadro 1. Tá sem título. Vamos colocar também um subtítulo, né? Para não perder o costume. Então, frame, subtitle. Vamos agora criar alguns slides aqui nesse quadro. Então, vamos botar aqui uma lista não numerada. Isso aqui nós vamos fazer com que seja o slide 1. Então, vamos colocar assim, né? A gente já viu na aula sobre especificação de sobreposição, que se eu coloco dessa maneira aqui, menor, um tracinho em maior, ele vai apresentar esse item do slide 1 em diante, né? Se você não viu a aula sobre especificação de sobreposições, eu recomendo que você veja. Então aqui vamos botar aqui do 2 em diante, o slide 2, do 3 em diante, o slide 3 e um slide 4 aqui, 4 em diante. Pronto, beleza. Então com isso aqui nós vamos criar um quadro que tem 4 slides. Vamos supor agora que a gente deseja pular para um certo slide dessa apresentação clicando num link. Como é que a gente faz isso? Bom, nós vamos ter que fazer duas coisas básicas. Primeiro, a gente precisa criar um destino para esse link. E depois nós temos que criar o link. Então, nós vamos criar aqui o destino usando o hypertarget. Então, hypertarget. Aqui agora, entre menor e maior que nós vamos colocar qual é o destino. No caso, é o slide 2, por exemplo. Vamos botar. Agora, nós colocamos qual é o nome que nós vamos dar para esse destino. No caso aqui, eu vou chamar de segundo slide. E agora aqui entre chaves, eu posso colocar um texto que irá aparecer quando eu estiver nesse destino, ou seja, quando eu estiver nesse caso aqui no slide 2. Eu vou deixar isso aqui em branco, não quero que apareça nada, ele é opcional, vamos deixar ele aí. Bom, e agora nós vamos fazer o link, e aí vai ser com hiperlink. Entre chaves, nós vamos colocar qual é o destino desse hiperlink, no caso aqui é o segundo slide. E depois aqui, entre chaves, nós vamos colocar o texto que a gente quer que apareça, de tal maneira que ao ser clicado, vá para aquele destino. Então, no caso, eu vou botar aqui, ó, segundo slide. Beleza, tá? Vamos compilar isso aqui e ver como é que fica. Tá aqui, então, o quadro de títulos, né, na nossa apresentação. Vamos aqui para o quadro 1. E tá lá, ó, nós temos agora aqui, ó, slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, né? Veja que aqui tem a frase segundo slide. E veja que quando eu coloco o mouse em cima dela, ó, muda o cursor, né? Fica um cursor aqui com a mãozinha. Então, digamos, por exemplo, que eu estou lá no slide 4. Quando eu clicar nesse meu link aqui, eu vou para o slide 2. Tá lá, ó, cliquei, ele voltou aqui para o slide 2. Então, dessa maneira, você pode criar um link para o slide que você quer. Nesse exemplo aqui, o slide que eu fui como destino, ele estava no mesmo quadro que aparece aqui o link. Mas você pode colocar como destino um slide que esteja em outro quadro. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos voltar aqui então para o TechMaker, né? Vamos copiar esse quadro aqui, tá? Vamos criar um outro quadro. Vamos chamar de quadro 2, tá? Então, quadro 2 está aqui, quadro 2 está aqui. Pronto, esse aqui vai ser nosso quadro 2. E vamos imaginar que a gente quer colocar nesse nosso quadro 2 um destino. Vamos marcar um destino aqui. Vou tirar esse hiperlink aqui.
Digamos que o destino seja, sei lá, o slide 3, tá? E aqui agora vamos botar um outro nome, né? Sei lá, terceiro slide, tá? Então eu marquei o destino como o nome, né? Chamado terceiro slide. E aqui eu coloquei 3 para ele vir para o slide 3. Aí digamos que nesse nosso quadro 1, a gente quer que tenha um link e quando eu clique, ele vá para esse slide 3 do quadro 2. Então, eu só preciso colocar agora o nosso hiperlink. Copiar aqui. E agora aqui, ó, ao invés de ser como destino segundo slide, vai ser terceiro slide, né? Que é o nome que eu dei, terceiro slide. E aqui eu vou botar aqui terceiro slide. E aqui eu vou botar, só para a gente lembrar, né? Que aqui eu estou no quadro 2, beleza? Aqui eu vou também pegar e botar aqui só para lembrar que é no quadro 1. Beleza, vamos compilar isso aqui e ver como é que fica. Estamos aqui então no quadro 1. Veja que agora nós temos dois links. Esse link vai para o slide 2 desse quadro 1. E esse terceiro slide aqui vai para o slide 3 do quadro 2. Então, vamos lá navegar para o quadro 2, só para a gente poder ver. Então tá aqui, ó, quadro 2, nós temos slide 1, 2, 3 e 4, né? Vamos voltar lá no quadro 1. Bom, então vamos lá. Se eu clicar, aqui eu estou no slide 4 do quadro 1. Então, veja, quando eu clicar aqui, ó, fui para o segundo slide do quadro 1. Quando eu clicar aqui, eu vou para o terceiro slide do quadro 2. Então, dessa maneira, você pode criar links tanto para slides que estejam no mesmo quadro, quanto para slides que estejam em outros quadros. Nós vimos que se a gente quiser colocar vários destinos, nós temos que estipular vários comandos desse aqui, né? Barra hipertarget e tal, e aí colocar qual é o slide para onde ele vai. Só que tem outra maneira também, que você não precisa criar um nome para cada um desses destinos. Você pode criar um nome padrão e a partir dele criar esses seus destinos. De que maneira? Vamos colocar aqui mais um outro quadro, só para treinar. Vamos botar quadro 3, por exemplo, e nós vamos botar aqui quadro 3. De novo, vou deixar 4 slides. Vou tirar aqui esse hipertarget. Então, aqui está o quadro 3, né? Agora é o seguinte, nós podemos dar um rótulo para esse quadro 3, ou seja, um nome que vai identificar esse quadro 3 internamente aqui no nosso Beamer. Para isso, nós vamos botar aqui entre colchetes, depois de barra Begin Frame, vamos botar a opção Label. E aí, vamos botar o nome que a gente quer. Digamos que seja terceiro quadro, por exemplo, tá? Podia ser outro nome. Agora é o seguinte, a partir do momento que você deu um certo rótulo para o seu quadro, todos os slides podem ser acessados como destinos, né, no hiperlink, da seguinte maneira. O nome do rótulo, depois menor e maior, né, os símbolos de menor e maior, e o número do slide. Então, por exemplo, vamos colocar aqui no seu quadro 2 um link que vai para, por exemplo, o slide 4 desse nosso quadro aqui. Como é que a gente vai fazer? Bom, não precisamos colocar um hipertarget, porque ele já vai criar internamente, depois que eu colocar um rótulo para esse quadro. Só precisamos, então, criar um hiperlink. Então, hiperlink. Agora eu vou estipular qual vai ser o destino. O destino vai ser o slide 4 desse meu quadro aqui. O nome do quadro é terceiro quadro. Então, tá aqui. E o slide que eu quero é o 4. Então, isso daqui já vai ser o nosso destino para esse meu quadro aqui, slide 4. E agora vamos colocar o texto, né? Digamos, slide 4. Vamos botar, isso aqui é do quadro 3. Beleza, vamos compilar e vamos ver como é que fica. Aqui estamos no quadro 2. Veja como nós temos, né, os 4 slides, né? E veja o link aqui, ó, slide 4 do quadro 3. Quando eu clicar, tá lá, vim para o quadro 3, slide 4. Ó, esse aqui é o slide 3, 2 e 1, né? Do quadro 3. Então tá lá, ó, slide 4. Então veja que a gente criou um botão vindo aqui para o slide 4. Bom, vamos voltar lá no Beamer. Então, com esse exemplo aqui, nós vimos como criar já um rótulo para o meu quadro, de tal maneira a facilitar os destinos que já existem, né? Não precisei aqui, no caso, escrever 4 destinos, um para cada um dos slides. Ele automaticamente já fez isso para mim, depois que eu coloquei um rótulo nele. Bom, vamos ver agora outra coisa, que é o seguinte. Nesses exemplos todos, nós usamos textos como link, né? A pessoa clicava e iria para a parte desejada. No Beamer, ele também tem por padrão uns botões que ele pode colocar lá na sua apresentação. Para isso, para colocar esses botões, a gente vai fazer o seguinte. O comando é Beamer Bottom. Então, esse comando, Beamer Bottom, e aqui entre chaves, cria um botãozinho com o texto que você der aqui, ó, dentro desse botãozinho. Nesse caso, então, o meu botão vai ser o link para o destino aqui, tá?
Vamos colocar isso também nos outros, só para poder ficar bonitinho aqui. Então, por exemplo, aqui e aqui. Vamos compilar e vamos ver como é que fica. Estamos aqui então no quadro 1. Veja que agora eu tenho esses dois botõezinhos aqui estilizados, ó. Aqui são links, quando eu coloco lá o mouse, ó, vira link, né? E aí aparece o texto que eu escolhi, né, para um dos botões e o texto que eu escolhi para o outro botão, tá bom? Quando eu clico, ó, então, ó, o slide 2 desse quadro 1. Cliquei aqui, slide 3 do quadro 2, né? Como era, na verdade, o objetivo daquele link. Então, nós temos esses botões. O Beamer ainda fornece, por padrão, mais 3 botões. Vamos ver esses 3 botões. Então, vejamos aqui mais 3 botões básicos do Beamer. Então, vou precisar disso daqui. Vou precisar também de mais um. Então, tá lá. Então, aqui, ó. Deixa eu separar esse negócio aqui. Pronto. Aqui o que eu vou usar é o seguinte. Beamer Bottom. Aí vai ser o Beamer Go To Bottom. Então, ele vai dar um botãozinho parecido com o que a gente viu antes, só que ele vai ter uma figurinha a mais dentro desse botão. Depois, nós vamos ter o botão Skip Bottom. E nós vamos ter o botão Return Bottom. Então, esses são os 3 botõezinhos básicos que a gente tem aqui. Go To Bottom, Skip Bottom e Return Bottom. A diferença entre eles é justamente uma figurinha que vai aparecer antes do texto em cada botão. Vamos lá dar uma olhada. Está aqui então o quadro 1. Então veja, né? Nós já tínhamos esses 2 botões, que eram os 2 básicos lá. E nós acrescentamos esses outros 3. Então veja, esse aqui foi o Go To Bottom. Veja que aparece essa triângulozinho aqui, como se fosse uma setinha apontando para a direita. Já esse outro aqui, que foi o Skip Bottom, veja que apareceu como se fossem 2 setinhas, né, grudadas, para dar aquela ideia de avançar, sei lá, né? E apareceu aqui no Return Bottom uma setinha voltada para a esquerda, né? Como se tivesse a ideia de você estar voltando no seu slide. Então, você tem essas opções desses botões que, como eu já falei, eles só colocam esses elementozinhos gráficos aqui no botão básico, tá bom? Nós temos como personalizar esses botões, mudar a cor, mudar esses símbolos que aparecem aqui dentro desses botões, mas isso é algo que a gente vai ver futuramente em outras aulas. Nesses nossos exemplos aqui, nós criamos os destinos. Mas já existem certos destinos que são padrão. Por exemplo, um destino para o início do quadro, um destino para o final do quadro, um destino para o início da apresentação, um destino para o final da apresentação, e assim vai. Esses destinos o Beamer já criou para você automaticamente. Como é que a gente acessa esses destinos? Bom, a gente vai acessar esses destinos usando umas versões alteradas desses comandos hiperlinks aqui. De que maneira? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, um hiperlink. Por exemplo, para o próximo slide. Então, slide next. Então, isso aqui vai para os próximos slides que eu estiver com base no slide atual. E vamos botar um texto aqui. Próximo slide, tá? Vamos colocar também um para o slide anterior. Então, esse aqui vai ser o prev. Slide prev, tá? Vamos agora colocar links para o início e o final do quadro. Então, para isso, nós vamos usar aqui, ó. Em vez de ser slide aqui, vai ser frame. E aqui vai ser start. Então, esse aqui é o início do quadro. Início, quadro. Beleza. E nós vamos ter agora aqui, ó, slide. Em vez de slide, vai ser frame. Opa, e aqui vai ser end. Então, aqui vai para o final do quadro. Beleza, tá? Opa, vamos botar aqui o fim, quadro. Beleza, tá aí. Vamos colocar agora links para o início do próximo quadro e o fim do quadro anterior. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Nós vamos copiar esse negócio aqui e tá lá, tá? Então, para você ir para o início do próximo quadro, é frame start next. E para você ir para o fim do quadro anterior, é frame end prev. Opa, prev. Beleza, então, isso aqui são links. Aqui vamos botar, né? Início do quadro, do próximo, né? E aqui é fim do quadro do anterior. Beleza. E vamos colocar agora links para o início da apresentação e o final da apresentação. Então, vamos colocar aqui, ó. Em vez de ser frame start, vai ser presentation start. E agora vamos copiar isso aqui e no lugar do frame, vamos botar isso. Para ir para o final vai ser presentation end. Então, esse aqui é o formato. Aqui vamos botar início de apresentação, e ali agora vai ser o final. Beleza. Fim apresentação. Ok. Esses outros 4 links aqui, frame start, frame end,
frame start nest, frame end nest, você podia substituir a palavra frame por section ou subsection. Faria também o efeito com esse efeito que vai fazer aqui, só que com as seções e subseções, tá? Também tem o appendice start, appendice end. Append é A-P-P-E-N-D-I-X, né? É apêndice em inglês. Para você ir para o apêndice, se você tiver na sua apresentação. Eu não vou falar isso aqui, eu não estou fazendo esse exemplo. E também tem o, se você quisesse, no lugar da palavra frame, aqui de frame start, ou de presentation start, viria document start. Então ele iria lá para o begin document. Ou também poderia ter o document end, ir lá para o end document. Eu também não vou fazer esses exemplos, vou fazer só esses aqui, tá bom? Vamos compilar e vamos ver como é que fica isso aqui. Estamos aqui no quadro 1. Aqui estão os links que nós criamos. Nesses dois primeiros links aqui, ó, eu devo ter colocado aqui anterior slide. Vamos voltar lá só para mudar isso. Voltei aqui no TechMaker, né? Vamos só mudar isso aqui, ó, anterior, para ficar melhor lá. Vamos compilar de novo e vamos mostrar. Tá aqui agora, né? Só corrigido aquele link. Então veja, ó, estou no slide 1, cliquei, slide 2, cliquei, slide 3 e assim vou navegando. Cliquei de novo, slide 4. Se eu clico aqui, eu volto. Slide 3, slide 2, slide 1, tá? Agora, nesses links, se eu clicar nesse aqui, eu vou para o início do quadro, no caso, slide 1 do meu quadro. E esse aqui eu vou para o fim do quadro. Nesse caso, como nós temos 4 slides, eu vou para o slide 4, tá? Esse aqui, se eu clicar, eu vou para o início do próximo quadro. E se eu clicar nesse aqui, eu vou para o fim do quadro anterior, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, início do próximo quadro. Tá lá, eu vim para o nosso quadro 2, né? Vamos voltar lá. Se eu clicar agora, eu vou para o fim do quadro anterior. Cliquei. Bom, como o meu quadro anterior, lá no meu arquivo, era o quadro de título, por isso que ele voltou para cá, tá? Vamos voltar para aqui adiante. E aqui agora eu posso ir para o início da apresentação ou para o fim da apresentação. Se eu clicar aqui, eu vou de novo para o meu quadro de título. Tá lá, né? Vamos voltar. E se eu clicar aqui, eu vou para o último slide da nossa apresentação, que vai aqui, ó, que é o slide 4 do quadro 3, tá? Ó, se eu for aqui, ó, acabou a apresentação. Então, vimos aqui então como configurar certos links utilizando destinos que já estão criados por padrão no Beamer. Vamos voltar lá no TechMaker. Voltamos aqui então para o TechMaker, né? E vamos ver agora outro recurso do Beamer. Digamos que eu estou num certo quadro, eu gostaria de interromper a apresentação desse quadro, ir apresentar outros quadros e em seguida voltar para aquele quadro que a gente interrompeu a partir do slide onde ele parou. Como é que a gente faz isso? Vejamos aqui então. Então, digamos aqui nesse quadro, eu quero que ele vá até o slide 2. Então, vou colocar aqui menor maior que 1 até 2. Então, 1 tracinho 2. Nós já vimos que isso aqui vai exibir o slide de 1 até 2. E agora, digamos que depois disso vão aparecer outros quadros. E vamos copiar esses quadros aqui, tá? Vamos criar uns quadros aqui. Então, digamos, aqui deixa eu tirar isso aqui tudo, tá? Aqui vai ser o quadro 4. Esse aqui vai ser o quadro 4. Beleza. E vamos criar mais um outro, tá? Digamos... Aqui vai ser o quadro 5, quadro 5, beleza. Aí agora, digamos que eu quero voltar lá para o meu quadro 3, né? Esse meu terceiro quadro aqui. Como é que eu faço? E eu quero voltar a partir do slide 3. Como é que eu vou fazer? É o seguinte, para fazer isso, nós vamos colocar aqui um comando que é o againFrame. Então, ele vai voltar, né? Ele vai fazer novamente aquele quadro. E quais são os slides, né? Vamos botar aqui menor e maior que, vamos botar 3 tracinho. Então, 3 tracinho de menos significa 3 em diante. Nesse caso, como são 4 slides, isso aqui seria o mesmo efeito de fazer, 3 até 4, né? Mas eu vou deixar assim. Bom, e agora entre chaves eu coloco o nome daquele quadro, né? Ou seja, você tem que usar, para poder utilizar o againFrame, você tem que colocar um rótulo no seu quadro. Então, no caso aqui, eu tinha colocado terceiro quadro. Vamos botar aqui e pronto. Então, o efeito disso vai ser, digamos assim, copiar e colar aquele frame que está lá, a partir do slide 3 em diante. Então, vamos compilar isso aqui e vamos dar uma olhada. Então, aqui estamos no quadro 3. Veja, eu vou para o slide 1, slide 2. Quando eu for para o próximo, eu vi que não vai estar no quadro 3, vai estar no quadro 4. Tá lá, ó. Eu fui para o quadro 4, ou seja, ele interrompeu aquele terceiro quadro. Aí vai apresentar todos os slides desse quadro 4. Olha lá, ó. Beleza. Agora vai todos os slides do quadro 5. Beleza. Voltei agora, ó, veja, quando eu terminei lá o meu quadro 5, voltei para aquele quadro 3, né? A partir do slide 3. Então, usando lá o /againFrame, você pode fazer esse recurso de interromper um quadro num certo slide, depois retornar para aquele quadro a partir daquele slide que você interrompeu, tá bom? Voltamos aqui no TechMaker. Digamos agora que a gente queira fazer o seguinte.
nós temos alguma porção do nosso quadro que nós gostaríamos de dar um zoom. Por exemplo, eu tenho uma imagem muito grande nesse quadro e eu gostaria de uma parte dessa imagem eu dar um zoom. Como é que eu faço isso? Vamos ver aqui. Primeiro vamos copiar aqui um quadro desse, né? Para criar um outro quadro, tá? Vamos botar esse aqui, vai ser o quadro, aqui foi o 5, na verdade, vou botar 7, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos agora apagar isso aqui, vamos colocar a imagem. Beleza, sai daqui, begin, figure, tá lá, end, figure, beleza. Vamos deixar centralizada essa imagem, centering. Agora vamos lá, include graphics. Bom, a imagem, ela já está aqui salva na pasta imagens, onde está salvo esse meu arquivo aqui, navegação Mutec. Eu já tinha preparado essa imagem antes. E o nome dessa imagem é Banner LCM Aquino. É uma imagem bem grande, .png. E vai servir aqui nesse exemplo. Bom, aqui, essa imagem eu já tinha configurado para colocar aqui 15%, né? Aplicar 15% no zoom. Bom, vamos compilar aqui só para você ver essa imagem. Está aqui então a nossa imagem. Veja que ela cobre uma boa parte do nosso quadro. E aí, digamos que eu queria dar um zoom nessa parte aqui do meu quadro. Ou seja, vai acabar dando um zoom nesta parte aqui da imagem. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro nós temos que imaginar aqui no nosso quadro que existe um certo eixo aqui na horizontal, o eixo X, e um certo eixo aqui na vertical, um eixo Y, tá? De tal maneira que onde começaria o texto do nosso quadro vai ser a posição 0, 0. No caso aqui, vamos dizer que a posição 0 centímetros, 0 centímetros. Se você coloca valores para x, no eixo x, então você vai deslocar aqui, da esquerda para a direita. Se você colocar valores no eixo y, então você vai deslocar aqui, de cima para baixo. Então, essa posiçãozinha aqui, eu já tinha feito uns testes antes, e eu sei que ela está mais ou menos em 3,5 no eixo x e 2,75 no eixo y, tá? Então, vai dar esse cantinho aqui mais ou menos. Depois de saber que esse cantinho aqui é mais ou menos essa posição, outra coisa que eu vou precisar saber é qual vai ser o tamanho da região que quando eu clique vai ser dado o zoom. Então, ela vai ter mais ou menos, pelo que eu já tinha feito de teste aqui, o comprimento de 2,5 e vai ter mais ou menos a altura de 1 centímetro. Então, vamos usar essas informações agora lá no Beamer. Para colocar um zoom na região que eu quero, eu vou ter que usar o comando frame zoom, tá? E aí agora é o seguinte, primeiro nós vamos colocar aqui com menor e maior que, em qual slide nós queremos que seja criada aquela região que eu possa clicar e ser dado um zoom. No caso, eu quero no slide 1, tá? Em seguida, eu tenho que colocar em qual slide deve estar a região com zoom. Então, no caso, eu vou colocar aqui, menor e maior, eu quero que seja no slide 2. Depois disso daqui, nós vamos colocar qual é a posição do canto superior esquerdo da região que a gente vai dar um zoom. Eu já tinha feito uns testes antes, como eu já falei, então aqui vai ser mais ou menos 3,5 cm na posição X, ou seja, na horizontal, da esquerda para a direita. Agora eu boto uma vírgula e eu tenho que colocar com a posição Y. Eu já tinha feito aqui 2,75 centímetros, tá? Então vai ser na posição Y, na vertical, de cima para baixo. Então essa é a posição do canto superior esquerdo da regiãozinha que eu quero dar um zoom. Agora eu tenho que colocar qual vai ser a largura e a altura dessa região que eu quero dar um zoom. Eu já tinha também feito os testes e eu sei que tem que ser a largura 2,5 cm e a altura é 1 centímetro, tá? Então, com isso eu vou criar uma regiãozinha que eu posso dar zoom no meu quadro. Vamos compilar e vamos ver o efeito disso. Tá aqui então a nossa imagem. A princípio, nada aparece de diferente em relação ao que a gente tinha feito antes, mas quando eu movimento o mouse para chegar perto da região que eu quero, vê que o cursor do mouse mudou. Então, agora, nessa regiãozinha agora, que esse meu mouse dessa maneira, ele criou um link de tal maneira que quando eu clico, aqui está então a região do zoom do nosso quadro. Então, veja que uma coisa para se falar é que a largura e a altura dessa região, o aspecto dessa largura por altura, ele tenta comparar com o aspecto da largura e altura do quadro. Então, às vezes, pode ser que apareça mais coisa do que você realmente selecionou para dar zoom por causa disso, porque não coincide a proporção entre largura e altura do quadro e da região que você selecionou, tá bom? E agora, se eu for continuar aqui, a apresentação, então veja, o que aconteceu foi, nesse nosso quadro, nós temos agora 2 slides. O primeiro slide é essa imagem assim, e o segundo slide é essa região aqui, só que em zoom, tá? Voltando aqui nesse nosso slide 1, nós vimos que não há nada por padrão aqui que nos indique que aqui tem um link, quando a gente clica e dê um zoom na imagem.
Você tem como mudar esse comportamento lá no Beamer, da maneira de colocar uma bordazinha aqui ao redor da área que você escolheu. Vamos lá dar uma olhada nisso. Voltando aqui então, o que a gente vai fazer para adicionar uma borda? Bom, depois dessas duas partes aqui, onde eu estipulei em que slide fica o link e que slide vai ser a região em zoom, eu coloco aqui entre colchetes uma opção que é border. Então, borda, né? Ele vai criar então uma bordazinha ao redor dessa minha região aqui. Vamos lá compilar e vamos ver. Aqui está então o nosso quadro. Veja que ele criou agora uma bordazinha cinza, que não existia aqui. Por padrão, a cor da borda que o Beamer usa é cinza, tá? Você pode mudar isso. E também a espessura dessa borda aqui é um pixel, tá? Ele podia ser mais grosso se você precisasse, também tem como configurar isso. Então, nada demais, quando eu clico aqui, vai lá para a região em zoom, tá? Vamos ver como é que a gente pode mudar a cor dessa borda aqui, caso você precise. Voltando então aqui, digamos que eu queira mudar a cor da borda, para isso eu vou usar o comando hypersetup, entre chaves, e agora eu coloco link border color. Então, a cor da borda do link. E aí eu coloco o nome da cor aqui, por exemplo, em inglês. É uma opção. Então, digamos, igual a yellow. Então, vai ficar com a cor em amarelo. Vamos lá compilar e vamos ver como é que fica. Aqui está então. Então, veja que agora a borda está em amarelo. Você pode mudar essa cor colocando outras cores com o nome em inglês. Ou você pode também ter uma liberdade maior colocando na escala de RGB. Red, Green e Blue, né? Vermelho, verde e azul. Vamos ver como é que a gente faz isso. Digamos então que a gente queira mudar isso aqui para outra cor, sem ser usando o nome. Vamos colocar então na escala RGB, vermelho, verde e azul. Aí colocamos então entre chaves e colocamos aqui 3 números. Esses números vão ser entre 0 e 1 e vão representar porcentagens daquela cor. Então, por exemplo, 1, 0,75 e 0,5. O que é isso aqui? É a cor formada por 100% de vermelho, 75% de verde e 50% de azul. Ele mistura isso e vai dar uma cor. Que cor é? Vamos compilar e vamos dar uma olhada. Aqui está. Ele mudou a cor daquela borda e colocou uma cor que seria a mistura de 100% de vermelho, 75% de verde e 50% de azul, tá? Nesse exemplo, nós vimos como criar uma região para dar zoom, mas você podia colocar outras regiões se você quisesse. Então, por exemplo, vamos pegar essa mesma região, deslocá-la um pouquinho e ver como é que fica. Vamos voltar aqui então no TechMaker e agora vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso aqui, vamos colar esse negócio. Bom, então agora eu quero criar uma outra região. Então, essa minha região que eu vou dar zoom, o link dela vai estar no slide 1 e ela vai aparecer no slide 3, né? Não posso botar slide 2 porque eu já usei ele aqui, né? Então, essa mesma região, vamos botar que vai continuar sendo essa largura e essa altura. Mas vamos deslocá-la um pouquinho, tá? Então, vamos deslocar ela aqui, por exemplo, 6 centímetros. Ela vai estar na posição 6 centímetros aqui no eixo X. E vamos deixar no eixo Y nessa mesma posição, 2,75. Vamos ver como é que fica lá. Vamos compilar. Aqui está então. Veja que agora nós temos duas regiões que eu posso dar zoom. E no slide 1 aparece essas duas regiões que você pode clicar. É claro que eu botei a opção borda lá, né? Se eu tirar essa opção borda, ele sumir isso aqui. Então veja, o slide 2 vai ter essa região aqui, ó. Olha lá, ó, o zoom. Vamos voltar. O slide 3 vai ter essa região. Então veja, slide 1, slide 2, slide 3. Então essa aqui é a lógica lá, tá bom? Vamos voltar para o slide 1. Vale lembrar o seguinte, essas regiões que a gente criou aqui, ela dá zoom naquela região do nosso quadro. Não é que o zoom seja na imagem. Eu estou querendo dizer isso por quê? Porque se esse quadro aqui tivesse outro elemento que não fosse a imagem, tivesse um monte de texto, o que acontecia é que ele ia dar zoom nessa porção aqui, então nos textos que tivessem aqui, tá? Vamos fazer esse exemplo para você ver. Então aqui, por exemplo, ó, vamos copiar aqui e vamos colar, tá? Agora aqui, ao invés de imagem, vamos tirar, certo? Vamos deixar essas mesmas coisas aqui. E agora vamos botar uns textos. Aqui vem um texto, tá? Vamos copiar isso aqui e colar um monte de vezes, só para poder encher nossa apresentação com texto, tá? E vamos ver como é que fica. Beleza, beleza. Eu acho que aqui já é o suficiente. Vamos compilar aqui, vou fazer mais um pouquinho. Vamos compilar e vamos ver. Aqui está então o quadro. Veja que nós temos novamente duas regiões nesse slide 1, a partir do qual essa região vai estar no slide 2 em zoom e essa região vai estar no slide 3 em zoom. Veja que nessa região aqui, ó, quando a gente colocar no próximo slide, vai aparecer mais ou menos aqui vem o texto, só que em zoom, depois aqui vai aparecer mais ou menos XTO, ponto, aqui vem o texto. Vamos lá, ó.
Olha lá, ó. Aqui vem, babá. Então, vê, tá em zoom. E o outro aqui agora, ó, XTO, aqui vem. Então, veja que você pode dar o zoom numa porção do quadro e não necessariamente nesse quadro precisa ter uma imagem, pode ter outros recursos aqui, tá bom? Vejamos agora como é que a gente pode fazer para deixar essa borda aqui um pouco mais grossa, né? Vamos lá ver no TechMaker. Voltando então aqui no TechMaker, digamos que eu quero que essa borda aqui tenha uma espessura maior, então eu boto border igual a, e aí eu coloco o valor que eu quero, sendo que esse valor vai ser em pixel. Então, por exemplo, o padrão é 1 pixel. Se eu colocar 4 aqui, significa que ele vai botar uma borda com a espessura de 4 pixels. Vamos compilar e vamos ver para ter a diferença entre essa aqui que está com a borda mais espessa e essa aqui que não está, tá o normal. Vamos lá. Aqui está o resultado. Veja que essa nossa região, a borda dela está com espessura bem maior do que essa outra aqui. Aqui é a espessura de 4 pixels e aqui é a espessura de 1 pixel, que é o padrão, tá? Nessa aula, então, nós vimos como é que a gente pode fazer para mudar a navegação padrão do Beamer. Nas próximas aulas, veremos mais recursos do Beamer. Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.